News. Boa noite. Senador, por que o senhor defende uma quebra de sigilo dos irmãos do ministro Dias Toffoli, além desses pontos linkados pelo senhor que eu falei agora na abertura da nossa conversa? A gente tem notícias não questionadas, não contestadas, de que a empresa dos parentes do ministro Dias Toffoli teria recebido repasses de recursos em valor bastante significativo, partindo do Banco Master e controladores do Banco Master. E é importante apontar que não existe aparentemente um perfil por parte dos proprietários de dono de empresa milionária. Os dois ostentam uma vida de classe média baixa. Então, todos os indicativos são de uma empresa de fachada. A gente não pode fazer julgamento ou condenação antecipada, por isso os documentos e os depoimentos são fundamentais para que a gente possa fazer o trajeto desse dinheiro e entender por que ele foi transferido e onde ele chegou. Senador, há alguma previsão, previsão no sentido de alguma chance desses requerimentos serem aprovados pela comissão? Sim, eu espero que sejam aprovados, porque eles tratam de fatos graves. A atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado, e o Senado é a casa adequada para fazer essa apuração. A nossa convicção é de que os colegas terão a coragem de fazer, dessa vez, finalmente, uma apuração inédita, mas tão importante. Senador, o senhor sofreu alguma pressão para não apresentar esse requerimento? Não, pressão não diria. A gente tem recados velados, sugestões, pedidos de adiamento. Isso faz parte da dinâmica quando você tenta investigar pessoas tão poderosas. A gente está falando do maior golpe financeiro da história do Brasil, a gente está falando de familiares de ministros da Suprema Corte, então é natural que você tenha todo um contexto de pressão, mas quem vem para cá, que teve coragem de pedir voto para o cidadão, tem que ter coragem também para fazer o seu trabalho. Senador, com os elementos que temos hoje, como o senhor classifica esse caso do Banco Master? Eu não tenho a menor dúvida de que é um esquema, em linguagem mais policial, um esquema de pirâmide, que ganhou uma dimensão e um alcance tão grande porque teve uma profunda infiltração no poder público, através da corrupção. Não seria possível manter isso funcionando por tanto tempo, não seria possível ter acesso a fundos de pensão, a verbas públicas, sem que se tivesse infiltração no poder público. Por isso é tão importante você ter o máximo de apuração, o máximo de investigação, e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado tem um papel importante nisso. Senador, eu vou chamar a nossa analista Basília Rodrigues, que tem uma pergunta a fazer também. Basília, por favor. Oi, senador, tudo bem? Obrigada por atender a gente nessa entrevista. Um dos nomes mais falados aqui no recesso parlamentar, a gente já estava há um tempo querendo ouvi-lo sobre esse caso Master e investigações conexas. Sobre este pedido que o senhor apresentou hoje na CPI do crime organizado, o senhor afirma que não é para proporcionar uma devassa na vida do ministro Toffoli, mas é possível aprovar estes requerimentos para quebrar sigilo dos irmãos de Toffoli sem chegar ao ministro do Supremo Tribunal Federal? Daí até saber do senhor, de maneira insistente aqui, da dificuldade em aprovar um requerimento como este, se é legal a aprovação de um requerimento para investigar irmãos de um ministro do STF, sendo que indiretamente você pode chegar a informações e detalhes sobre a vida deste magistrado. Muito boa noite. Boa noite, Basília. A gente só vai chegar ao ministro se o ministro recebeu o dinheiro do Banco Master ou de alguma outra fonte ilegítima. Se a empresa dos irmãos do ministro tem atuação legal, se o recurso que receberam é lícito, não há por que chegar no ministro. Então, é muito tranquilo. Os irmãos do ministro têm o mesmo status jurídico dos irmãos do senador, dos irmãos da jornalista. São cidadãos brasileiros, estão submetidos todos à mesma lei. É porque a gente acostumou, aqui no Brasil, a gente infelizmente se acostumou com um nível de impunidade dos poderosos que parece impossível chegar lá.
Mas eu lembro sempre, esse é um país que já fez 2 impeachments de presidente da República. Os 2 presidentes com o maior número de votos, me parece, na nossa história, que são Lula e Bolsonaro, já passaram até pela cadeia. Então, não há por que ter medo ou ter receio de fazer uma investigação que eventualmente pode chegar a algum ministro. Repito, só chega no ministro se o ministro cometeu algum ato que vai estar ali no limite do crime ou propriamente criminoso. Vamos saber disso rapidamente. Basta ter voto e aprovar os requerimentos. Senador, agora o senhor acredita que, caso esse assunto possa evoluir, haverá uma crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal ou não? O Senado cumpre a função de investigar que compete aos senadores. Veja, você tem tensionamento, isso é natural. O que tem que existir no Brasil cada vez mais é uma seriedade nas coisas. Você não pode ter fatos dessa magnitude e simplesmente fingir que eles não existem, porque potencialmente envolvem ministros da Suprema Corte, ou porque do outro lado do balcão nós temos bilionários. Não dá para ser assim. A gente tem que trabalhar com seriedade. Então, se eventualmente se confirmar algum tipo de denúncia, e se disso você avançar para processamento, para impedimento, você vai ter constrangimento, você vai ter tensão, mas o Brasil, enquanto país, sobrevive, o Supremo, o Senado, enquanto instituições, sobrevivem, e a gente segue. Não dá mais para empurrar tanta sujeira para debaixo do tapete. Ok. Senador, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela disponibilidade a falar com a gente aqui do SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.